Olá, vamos dar início hoje ao nosso segundo módulo do curso básico Vivenciando o Espiritismo. No primeiro módulo, nós tratamos da vida de Jesus, né, e a sua referência fundamental em nossas vidas. Falamos sobre Jesus e a doutrina espírita. Então, nesse primeiro módulo, a mensagem essencial que nós passamos a todos foi de que é fundamental termos o referencial, o modelo para o nosso estudo, aonde queremos chegar, o que fará de nós a plenitude do comportamento desejado pela doutrina espírita. Então, é um longo caminho, que a gente viu isso no módulo anterior, e chegar até o que Jesus foi é um desafio enorme, mas é para nós aquela referência que nos faz ter em vista o que perseguir, né? Que valores conquistar no nosso dia a dia, na nossa transformação diária. Como que a gente pode avançar para chegar até lá? E nesse módulo de hoje, a gente vai falar sobre o que é ser espírita, o que é o verdadeiro espírita. Então, a gente começa com uma representação aqui da frase dita por Allan Kardec na sua obra fundamental, que ele traz o Livro dos Espíritos. Ele diz: reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar suas más inclinações. Então veja, nós não estamos falando aqui que o espírita é aquele ser ilibado, né, aquela categoria de espíritos acima dos outros. Nada disso. O espírita é alguém que reconhece que tem mais inclinações, reconhece que tem seus defeitos, porém, ele se esforça diariamente para poder corrigir, né, como diz aqui, domar as suas más inclinações, tendo consciência dos seus erros, mas se esforçando pelo estudo e pelo seu desenvolvimento moral para se tornar alguém melhor a cada dia. No fundo, o espírita é aquele que estuda, né, os ensinamentos da doutrina espírita, que nós vamos falar já já como se dá essa estrutura da doutrina espírita, e que tem como meta, como nós vimos, a perfeição que foi para nós estabelecidas nos valores que o Mestre Jesus nos trouxe. Ele foi o grande modelo e guia, que é a base do estudo da doutrina espírita, que visa atingir, como nós dissemos, aqueles comportamentos e valores apregoados pelo Mestre Jesus. E o que é a doutrina espírita, na verdade? Por que esse conceito de doutrina? A doutrina espírita ela tem três facetas importantes. Religião, e a religião vem do latim de religare, religar-se ao Pai. É o homem se religando a Deus, né? Então, essa é a essência da religião, essa religação do homem ao Criador. Então, a doutrina espírita ela tem também esse componente de nos religar ao Criador. Ela tem esse aspecto religioso, mas ela também tem uma outra faceta, que é a filosofia. É a faceta filosófica de trabalhar o nosso modo de pensar, as nossas reflexões, o nosso raciocínio, trabalhando com aquilo que a gente pensa e nos faz intelectualmente compreender aquilo que nós estamos estudando, o porquê que nós estamos estudando e dando sentido às coisas. Porquê da vida? Isso é uma pergunta sempre muito importante. Existe vida além da morte? Então, esse outro aspecto é fundamental também na doutrina espírita. E um terceiro, tão importante quanto os demais, é a ciência. A doutrina espírita ela tem uma característica de ter sido trabalhada por Allan Kardec com uma metodologia científica, para que tudo aquilo que constitui-se na doutrina espírita
tenha uma metodologia por trás que dá um embasamento teórico para tudo aquilo que foi compreendido e relatado por Kardec em suas obras. Então, esses três componentes, religião, filosofia e ciência, são os pilares dessa estrutura, dessa doutrina, né? E quem foi Allan Kardec? Muitas pessoas não sabem exatamente quem foi Allan Kardec. Alguns acham que ele foi um médium, né, e que teve manifestações espíritas e psicografou as suas obras. Mas não foi isso. Allan Kardec é um educador da sua época, um homem de ciência, das letras, membro de diversas sociedades acadêmicas, com excelente cultura à sua época, né? E ele foi, de alguma forma, eleito pela espiritualidade para ser o organizador e codificador da doutrina dos espíritos, porque era necessário exatamente alguém com sua capacidade de organização, de concatenação das ideias, de capacidade de arguição dos espíritos, para que ele pudesse estruturar de forma sistematizada o que é conhecido como doutrina espírita. Então, Kardec não era um médium, mas ele tinha contato com médiuns. Devido à sua capacidade intelectual, quando, na época, na França, vários movimentos aconteciam de manifestações mediúnicas, um tanto quanto, às vezes, desestruturadas, desgovernadas no sentido metodológico, Kardec foi chamado para participar de algumas reuniões mediúnicas dessa natureza, e a partir dali ele começou a observar os fenômenos que estavam acontecendo. E num dado momento, ele foi devidamente intuído a estruturar aquilo que estava acontecendo. E através de perguntas muito bem formuladas, e que posteriormente ele foi catalogando e organizando e estruturando, ele foi dando forma e dando corpo a essas respostas que ele obtinha através dessas reuniões mediúnicas. Mas como que ele sabia o que era válido ou o que não era válido? Aí vem o componente científico do trabalho de Kardec e de sua experiência, e o que ele chamou de princípio da concordância, ou seja, a concordância que existe entre as revelações feitas espontaneamente por intermédio de um grande número de médiuns estranhos uns aos outros e em lugares diferentes. Na medida que ele foi observando respostas iguais, respondidas em locais diferentes, por médiuns diferentes, a partir dali ele tomou aquilo como um ensinamento da espiritualidade e foi organizando, estruturando em obras que mais à frente são conhecidas como o Pentateuco kardeciano. Pentateuco no sentido de 5, né? 5 obras básicas que estruturam a doutrina espírita. Que obras são essas? O Livro dos Espíritos, que é o primeiro livro, onde trata aí das causas primárias, onde tem a pergunta fundamental, né? O que é Deus, como pergunta número 1. Procura também entrar no mundo dos espíritos e diversas perguntas são feitas para que os espíritos respondam para entender o que é esse mundo espiritual. Trata também das leis morais, né, onde a gente procura ter ali, onde Kardec buscou ter o embasamento para direcionar o que é moralidade, o que é elevação moral, com base em que leis. E os espíritos esclarecem e tem uma parte do livro que é destinada às leis morais. E uma última parte que é destinada às esperanças e consolações, que fala também das vidas futuras e as preocupações com as penas e com os gozos também na vida futura. Num segundo livro, logo na sequência, tem o Livro dos Médiuns. É o livro que trata das manifestações mediúnicas, onde Kardec procura entender, através de suas perguntas, quais os diversos tipos de manifestações espíritas, né? Por que elas acontecem, qual a necessidade dessa comunicação entre os planos. E aí a gente começa a entender bem a importância de existir a mediunidade
para que os espíritos mais evoluídos, que estão do outro lado da vida, consigam ajudar aqueles que estão aqui com uma percepção mais limitada das coisas. E aí a mediunidade ela tem um papel fundamental de ajudar nesse desenvolvimento existencial das pessoas, né, dos seres que estão encarnados. Por isso essa necessidade de comunicação entre os planos. E essas diversidades, formas de manifestações mediúnicas, né, também são abordadas nesse livro. E temas também como obsessão e outras formas de manifestação, onde muitas vezes o espírito que fraqueja na sua evolução moral, que tem dificuldades de autocontrole, ele muitas vezes é suscetível à influenciação de outros espíritos. E muitas vezes influências negativas, que criam processos como são conhecidos como obsessão, por exemplo. Então, esse livro dos médiuns trata também desse componente, dessa comunicação entre os mundos físico e espiritual. A terceira obra que compõe a doutrina espírita é o Evangelho segundo o Espiritismo. Allan Kardec nos trata ali, através de instruções dos espíritos, que esse livro ele é permeado de instruções de espíritos desencarnados, né, que passaram a Kardec mensagens importantes que ajudam na interpretação do Novo Testamento. O Novo Testamento é a obra da Bíblia que traz ali o Evangelho de quatro, né, apóstolos que colocam ali passagens de Jesus, evidenciam os ensinamentos de Jesus. E numa dessas passagens, de João, capítulo 14, versículo 15 a 17 e 26, existe a passagem que é tratada do Consolador prometido, ou seja, onde Jesus diz: se me amais, guardai os meus mandamentos, e eu rogarei a meu Pai, e ele vos enviará outro Consolador, a fim de que fique eternamente convosco, o Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque o não vê e absolutamente o não conhece. Mas, quanto a vós, conhecê-lo-eis, porque ficará convosco e estará em vós. Porém, o Consolador, que é o meu Santo Espírito, que meu Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará recordar tudo o que vos tenho dito. Então, a doutrina espírita nos traz essa ideia de uma terceira revelação. Assim como nós tivemos a revelação de Moisés, que deu origem à primeira parte da Bíblia, o Velho Testamento, por muitos conhecidos como Torá, né? E para os judeus ortodoxos, a verdadeira Escritura Sagrada. Temos Jesus, que ali nós tivemos o Novo Testamento, né, que é a obra bíblica, a segunda parte, que traduz ali a vivência de Jesus como uma segunda revelação, e a doutrina espírita, através das obras de Allan Kardec, que, segundo a espiritualidade, é a terceira revelação, é o Consolador prometido por Jesus, onde cumpre exatamente essa parte, ou seja, o Consolador, que é o meu Santo Espírito, que meu Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará recordar tudo o que vos tenho dito. Então, nessa parte que diz, e vos fará recordar tudo o que vos tenho dito, é onde se emprega todo o esforço da doutrina espírita e da obra de Allan Kardec. Né? Então, resumidamente, o Evangelho segundo o Espiritismo traz a interpretação dos Espíritos para as principais passagens de Jesus no Novo Testamento. E a quarta obra do Pentateuco kardeciano chama-se O Céu e o Inferno, onde você tem ali, a gente consegue ver ali, sobretudo, a escala de evolução do espírito. Sai um pouco dessa ideia simplificada que a Igreja Católica necessariamente nos mostrou nos primórdios da vida religiosa, né, que trazia para a gente o céu e o inferno, e o purgatório ali no meio do caminho, mas de uma forma muito simplificada, numa escala muito reduzida, que hoje, com acesso a essa obra, O Céu e o Inferno,
a gente compreende melhor uma escalada, né, uma escala, melhor dizendo, evolutiva de várias gradações, que são mais aderentes ao que é a nossa realidade. Né? A gente tem vários momentos da vida, vários momentos da existência em que nós estamos ali galgando etapas e uma gradação mais elástica, né, do que é realmente a vida humana e a vida no desenvolvimento das múltiplas encarnações. E numa quinta obra, que é a Gênese, a gente tem ali um detalhamento mais elaborado, diria até mais científico também, onde Kardec faz muitas perguntas de ordem assim bem no detalhe, né, sobre o caráter da revelação espírita, entra mais no detalhe da existência de Deus, do que é Deus, um esclarecimento mais profundo da diferença de matéria e espírito, nos traz mais detalhes sobre o papel da ciência, teoria da formação da Terra e aborda também a questão dos milagres, né? Os milagres que foram praticados por Jesus, milagres que foram praticados por outros seres, e onde está essa essência dos milagres, e, de alguma forma, isso se associa a alguns ensinamentos com outras correntes do pensamento filosófico e científico que tangencia com a espiritualidade em outras religiões também. Então, olhando toda essa obra, todo esse contexto que envolve o que é a formação de uma doutrina espírita, e partindo do princípio que o espírita é aquela pessoa esforçada, que está lutando a cada dia para entender os seus defeitos e superá-los, né? Essas obras, elas são uma ajuda fundamental, porque é através desse estudo que a gente compreende muita coisa e tem essa referência fundamental que é Jesus e tem orientações dos espíritos para como a gente se comportar em muitas situações. Isso vai ajudando a gente a estabelecer uma sintonia e uma vibração adequada para nos colocarmos em condição de aprender e de nos melhorarmos a cada dia. E é fundamental que a doutrina espírita ela nos traz também, com muita clareza, um reforço dos comportamentos, das atitudes de Jesus, onde nos fazem observar assim, quais são os valores que Jesus quis nos passar. E que se a gente observar com muita atenção, a gente vai perceber que essa transformação que a gente precisa está associada a nós sermos capazes de desenvolver esses comportamentos. Vou dar alguns exemplos aqui. Confiar no Pai, ter fé. Jesus fala disso diversas vezes em todas as suas passagens. E muitas vezes nós somos claudicantes na questão da fé. Nós vamos falar em um módulo separado somente sobre esse tema devido à sua importância. Mas isso é fundamental, a gente entender que nos aproximamos do que Jesus nos recomendou quando a gente aprende realmente a confiar no Pai, fazer a nossa parte e confiar nele. Jesus fala que vós sois deuses, ele nos ensina isso, mas muitos de nós têm muita dificuldade de perceber que existe uma centelha divina em nós, que nós somos uma parte de Deus. Tanto que na Bíblia existe aquela parte de que fomos criados à imagem e semelhança do Pai. E Jesus reforça essa mensagem também. Amar ao próximo é outro ensinamento fundamental. Amar os inimigos, ser misericordioso, não julgar. Olha que ensinamento importante, não julgar. O que mais a gente faz é julgar o próximo, em todos os detalhes. Nós julgamos os nossos cônjuges, filhos, amigos, inimigos, políticos, julgamos nossos chefes, os nossos colegas de trabalho. Nós vivemos a julgar. E Jesus, ele é sempre muito cauteloso com isso. Com a mesma, na mesma força com que o julgares, será julgado também. Então ele nos mostra que a gente tem que ter um pezinho atrás antes de ficar julgando as pessoas. Né? Bom, então esses valores, que eu estou citando alguns deles aqui, são referenciais importantes para a gente perceber o que eu já consigo fazer no meu dia a dia.
Então a transformação moral ela se dá na medida que a gente entende os valores passados por Jesus e observa no nosso dia a dia que a gente está conseguindo melhorar em cada um daqueles pontos. Então, admitir a nossa imperfeição e melhorar a cada dia é o nosso objetivo e é para isso que a doutrina espírita está presente em nossas vidas e nos ajuda. Para que a gente faça uma reforma íntima, permanente, porém, como foi ensinado pelo espírito Hermance Dufour, sem martírio. Porque muitas vezes a gente fica agoniado de querer chegar logo ao que Jesus seria. Tem gente que questiona assim, o que Jesus faria na minha situação? Poxa, mas eu estou muito longe ainda do que Jesus é. Então não tenho que ficar nessa neura de fazer tudo aquilo que Jesus fazia. É muito difícil, mas jamais podemos perder de vista o que precisamos fazer e aonde nós estamos errando. E por isso a consciência desses valores ela é fundamental. Bom, resumidamente, para concluir aqui em que se traduz essa transformação moral, existe uma palavra mágica na doutrina espírita, que é caridade. A caridade, ela implica naquele comportamento, naquele sentimento, naquela atitude que nós devemos ter para podermos nos orgulhar e dizer que estamos próximos daquilo que Jesus nos ensinou. Porque o tempo todo o que Jesus nos ensinou foi a sermos caridosos consigo próprios e com o próximo. Então, no nosso dia a dia, nós temos inúmeras possibilidades de nos livrarmos do egoísmo que impera ainda em nossas vidas e sermos mais generosos com o outro, sermos mais desprendidos em relação ao outro. E é isso que a gente precisa desenvolver para, essencialmente, nos transformarmos em pessoas melhores. E a doutrina espírita ela é de suma importância para desenvolvermos esse valioso hábito que é de praticar a caridade. Então, é no servir ao outro desinteressadamente que desenvolvemos o hábito que nos transforma moralmente. Então, esse é o ensinamento essencial do que é o verdadeiro espírita. O verdadeiro espírita é aquele que se esforça todos os dias para, nas inúmeras situações da vida, procurar praticar a caridade, servir e se descolar da materialidade, que muitas vezes sufoca o ser humano e o torna próximo do egoísmo apenas. Então, esse foi o nosso módulo de hoje, essa noção do que é ser espírita, entender os valores de Jesus que ele nos passou e, através do serviço ao próximo, a gente desenvolver a cada dia, superando as nossas más inclinações. Até o próximo módulo, que Deus esteja conosco.